Bom dia a todos que vêm até a nossa casa, Centro Espírita Vovô Nestor. Mais um domingo, onde a gente vai fazer a palestra pública. Para a gente é um motivo de muita alegria podermos abordar um tema à luz da doutrina, né? E aprendermos um pouquinho mais juntos, refletindo, né? Compartilhando informações, né? Pensamentos. Também bem-vindos a todos que nos acompanham pela internet, que se juntam conosco virtualmente pelo Facebook do Centro Espírita Vovô Nestor, que nós possamos nos unir aí em sentimentos e ideais de aprendizado, de crescimento. E antes da gente iniciar a palestra, nesse domingo, vou passar os recadinhos, costumeiramente, né? E falarmos aí dos trabalhos que a gente faz aqui na casa, no Centro Espírita Vovô Nestor. A gente faz essa palestra, né? Presencialmente, todos os domingos às 10 horas. Para quem não pode vir, também fazemos a transmissão online pelo Facebook, né? Depois ficar disponível para quem quiser rever posteriormente, né? Mas presencialmente nós temos aos domingos mais 3 trabalhos que começam às 9 horas, né? O primeiro é de assistência espírita cristã, onde a gente reflete sobre um tema do Evangelho, né? Feito uma preleção. E depois da preleção tem os passes, né? Que é um tratamento de fluidoterapia, né? Em paralelo à assistência, nós temos a evangelização infantil para as crianças, né? Quem tem aí então seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, quiser trazer aqui na casa, tem as aulinhas de moral cristã para as crianças, né? É muito importante para que elas possam também aprender sobre Jesus, sobre a doutrina, né? Desde crianças. E também às 9 horas a gente abriu um curso de iniciação ao Espiritismo para aqueles que querem aprender um pouco mais sobre a doutrina ou que não têm nenhuma informação, querem se juntar, né? Tem um grupo onde cada domingo tem aulas, né, com um tema, né, que é abordado sobre reencarnação, sobre o mundo dos espíritos, sobre perispírito, né? Então são várias aulinhas. Quem quiser se juntar a nós, seja bem-vindo. Todos os trabalhos que a gente faz na casa são gratuitos, né? Então é isso. E também, quem não pode vir nos domingos, a gente também faz assistência espírita cristã às terças-feiras, 19 horas, e o curso de iniciação ao espiritismo às quartas-feiras, 20 horas, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente poder iniciar a palestra dessa manhã. Vamos agradecer aos espíritos amigos que nos acompanham, que sempre nos recebem de braços abertos, quando adentramos a essa casa, a esse espaço espiritual, ao nosso anjo guardião, que está sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, nos inspirando a prática do bem, a sempre buscarmos escolher o caminho do amor, o caminho aonde nós encontraremos a alegria, a paz em nossas ações. Que esses espíritos amigos possam nos inspirar nessa manhã, para que possamos compreender algumas das passagens, para que possamos nos engrandecer espiritualmente. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre, que é o nosso guia e modelo da humanidade inteira, nos trouxe os seus ensinamentos de amor, de perdão, de caridade, de fé, de humildade, para que possamos construir o reino de Deus em nós mesmos, nos tornando pessoas melhores a cada dia. Jesus nos tome pela mão, nos leve até diante de Deus, nosso Pai, para agradecermos pela vida, por tudo aquilo que o Senhor nos concede, o corpo físico, a saúde, as possibilidades de aprendizado e de crescimento. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. E que nos esforcemos sempre para estar contigo. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, então, hoje, né, quem vai fazer a palestra sou eu, novamente, o João, né?
E eu escolhi esse tema, Jesus e o sinal de Jonas, né? Que é um tema que eu complementei, né? A parábola da reencarnação, né? Um tema que eu sempre me pegava, assim, quando eu começava a estudar o Evangelho, né? Lia lá o Evangelho, tinha várias vezes Jesus falava sobre o sinal de Jonas, né? E eu não conseguia entender muito bem. Então, comecei a buscar refletir um pouco mais, né? Sobre o que seria isso, né? O sinal de Jonas, né? E, na verdade, assim, né? A gente tem, né, a Bíblia Sagrada, né? Ela é composta do Velho Testamento, né? Que é toda um ensinamento, uma tradição judaica, né? E também tem o Novo Testamento, né? Então, Jonas é um livro que foi colocado dentro da Bíblia hebraica, né? E essa Bíblia hebraica foi incorporada junto à tradição cristã, né? No Velho Testamento, então traz lá o livro de Jonas, né? O profeta Jonas. Então, Jesus remetia, né, o povo, as pessoas que o seguiam, a refletir sobre o ensinamento que estava contido nesse livro de Jonas, né? E eu coloco como uma parábola da reencarnação, né? Só para a gente tentar refletir um pouquinho, porque a reencarnação, ela é um ensinamento, é uma verdade que já está contida, né, dentro da tradição judaica, né, desde a época de Jesus, né, ou até antes de Jesus, né. E muitas vezes a gente pode encontrar essa informação da reencarnação no meio das palavras, né, das discussões entre os judeus daquela época de Jesus, né. Tem duas passagens que, se a gente começar a ler o Evangelho de Lucas, né, tá lá Lucas 9, né, capítulo 9, os versículos 7 a 9, né. E também tem essas mesmas palavras de forma semelhante, estão em Marcos, capítulo 6, 14 a 16, e em Mateus, capítulo 14, 1 a 2, né. Vou ler aqui para a gente poder refletir exatamente o que está escrito lá no Evangelho de Lucas, né. Então, e o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que, por ele, né, Jesus, eram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem eu ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo, né? Então, olha como essa ideia de ressurreição, né? Ela já estava contida ali dentro da cultura, né? Do dia a dia dos judeus daquela época, né? E ele falia, João ressuscitara dentre os mortos, né? Então, na ideia de Herodes, né? Ou da ideia do povo, diziam que João havia ressuscitado, né? E Herodes havia acabado de degolar João, havia acabado de assassiná-lo, né? Então, eles tinham essa ideia de uma ressurreição, de uma volta à vida, né? De um reaparecimento, mas isso ainda era um pouco confuso, né? Tem uma outra passagem, né, de Lucas, que é descrita em Lucas, capítulo 9, de 18 a 20, né? Também está semelhante em Marcos, capítulo 8, 27 a 29, e Mateus, capítulo 16, 13 a 15, né? E aconteceu que, estando Jesus orando sozinho, aproximaram-se dele os discípulos e lhes perguntou, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Né? Quem diz? O povo diz o quê, né? Eu sou quem, né? E a resposta, e respondendo eles, disseram: João o Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes Jesus, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus, né? Então, olha lá, o povo dizia que o próprio Jesus, né, era um dos profetas que ressuscitou, né? Quer dizer, que ressurgiu, que voltou à vida de uma certa forma, né? Podemos pensar que reencarnou, né? Então, essa ideia da reencarnação,
mesmo que de forma confusa, ela já era discutida, né, entre os judeus daquela época, né? E Jesus, então, em algumas passagens, né, como eu falei, né, que às vezes eu li o Evangelho e não entendia direito, né, ele fazia essa menção ao escrito de Jonas, né, ao ensinamento de Jonas, né? E tem 3 vezes que está descrito no Evangelho, né, do sinal de Jonas, né? Primeiro é Lucas, né, capítulo 11, de 29 a 30, né? E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Má é essa geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Né? E aí, se a gente não vai ler e refletir, né, o que é esse sinal de Jonas que Jesus está remetendo? Né? O que quer dizer isso? Né? Também está em Mateus 12, 38 e 40. Né? Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas Jesus lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Né? Então, aqui Jesus já coloca o sinal de Jonas como sendo 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Né? O que seria isso? Né? O que significa isso? E também está escrito em Mateus 16, 4, né? Palavras de Jesus. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Né? Então, assim, a gente tem que tentar compreender, né? O que quer dizer esse sinal de Jonas? É para que a gente possa tentar compreender o que Jesus estava querendo dizer, né? Com essas passagens, né? Então, eu, assim, durante muito tempo eu li esse livro de Jonas. É um livro bem pequeno, né? Tem 4 capítulos, poucas páginas, né? Mas parece ser uma coisa assim, se a gente lê, parece ser uma coisa que não faz sentido, né? Oh, Jonas não né, recebeu um chamado de Deus e ele não atendeu esse chamado, e aí ele fugiu, e ele entrou num barco, e lá no barco teve uma tormenta, né? E descobriram que era por causa de Jonas e jogaram ele no mar, e dentro do mar, Jonas afundou e veio um grande peixe, engoliu Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, quer dizer, não ficou vivo, né? Na barriga. Depois o peixe cuspiu Jonas na praia e Jonas foi até a cidade, né, de Nínive e proclamou a palavra de Deus, né? Parece uma coisa assim, meio sem sentido, né? Uma pessoa cai no mar de um barco e fica 3 dias dentro da barriga de um peixe, né? Uma coisa assim que é totalmente contra as leis da natureza, né? Uma coisa que quem lê quem é da ciência, quem é ateu, acha que aquilo ali é uma piada, né? Por isso que muitas vezes até a Bíblia, os escritos, acabam sendo motivo de chacota para muita gente, né? Mas a gente tem que perceber que sempre há um sentido espiritual envolvido nessas histórias, né? E Jesus muitas vezes falava em parábolas, né? E ele então remete essa história de Jonas como sendo uma parábola também, né? Então a gente tem que olhar essa história de Jonas como sendo uma parábola, uma história, né, fictícia para narrar algo que dá um sentido espiritual ou até que dá um sentido moral, né? E os escritos judeus de antigamente, o Velho Testamento, né, ou a Bíblia judaica, se a gente começar a ler desde a Gênesis, desde o comecinho, a gente vai ver que tudo está muito fechado em símbolos, né? Uma simbologia muito. Se a gente tem que compreender aqueles símbolos, né?
é como se tivesse empacotado ali numa caixinha de presentes. A gente tem que abrir aquela caixinha de presentes, né? Tirar aquilo da simbologia para a gente compreender o que está querendo dizer aquelas passagens, né? Então é isso que eu, através do conhecimento espírita, né, do conhecimento da doutrina, eu tentei fazer para tentar retirar essa história de Jonas aí e fazer ela virar compreensível, né, dentro da doutrina espírita, né? O próprio Kardec nos diz, né, que o espiritismo nos dá a chave para a compreensão de muitos relatos, de muitas histórias de antigamente que estavam fechadas em simbologia, né? Então, e é importante dizer que essa tradição judaica da reencarnação, né? No passado ela era meio confusa, né? Mas hoje, se a gente começar a acompanhar alguns rabinos judeus, né? A gente vai ver que eles acreditam na reencarnação, né? E eles falam isso abertamente sobre a reencarnação, né? E, e se a igreja cristã, né, se embasa na religião judaica, né, e se diz até uma continuidade, né, uma evolução do judaísmo, né, uma renovação do judaísmo, né, a gente começa a perguntar, poxa, por que os judeus acreditam na reencarnação e os cristãos pararam de acreditar na reencarnação? É algo que é um contrassenso, né? Então vamos tentar compreender o que quer dizer, né, esse livro de Jonas, essa parábola de Jonas, né? Então o livro de Jonas ele começa assim, né? A palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amiatai. Aqui a gente já tem algo que a gente já pode parar para refletir. A palavra Jonas, né, esse nome Jonas, no idioma hebraico, não existe a palavra J, né? É a palavra I. Então é o nome Ionas. E Ionas, no idioma hebraico, é a palavra pomba, é um animal pomba. Então Jonas é a pomba, né? E o que significa a pomba, né? Vamos lembrar lá, Jesus estava sendo batizado, né? E o Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba. Então, ou Noé, né? Noé estava na arca e soltou uma pomba. Verdade, Jonas, pomba, a pomba na tradição judaica, ela significa justamente a alma, o espírito. Né? Então essa parábola não está falando de Jonas como um homem, mas aqui é o espírito. A palavra de Deus veio a um espírito. Né? E esse espírito, filho de Amitai. Né? Essa palavra Amitai, ela tem uma raiz dentro do idioma hebreu, que Amitai é a palavra verdade. Então, a palavra de Deus veio a um espírito que é filho da verdade. Então, é como se essa palavra estivesse querendo dizer para a gente: o espírito, né, é filho da verdade, é filho de Deus. Né? É um espírito verdadeiro. Então, aqui a gente já começa a compreender, né, um pouquinho dessa frase. Né? Então, a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de um espírito. Né? E como nós, como espíritos que somos, sempre recebemos uma palavra de Deus. Né? Sempre recebemos, quando a gente está na Terra, quando a gente nasce, né? A gente encarna ou reencarna, a gente vem para cá com uma missão. Né? Então, está dizendo qual é a missão de Jonas, ou qual a missão do Espírito. Né? Vá imediatamente para Nínive, aquela grande cidade, e proclame julgamento sobre ela, porque a sua maldade chegou diante de mim. Né? Então, a missão do Espírito aqui, né, é proclamar a verdade de Deus, proclamar as verdades espirituais, fazer com que o bem prevaleça, né, no mundo. Né?
como se a maldade estivesse chegando diante de Deus. E Deus dá a missão para que cada espírito vá ao mundo, nasça no mundo, com a missão de renovar o mundo, para que o amor, o bem se faça, né? E o mal deixe de dominar a terra, né? Porém, Jonas, né? Porém, o espírito começou a fugir do serviço de Deus, né? Começou a fugir dessa missão, né? Para Tarsis, né? Onde ele estava, foi para uma outra cidade, para Tarsis. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Jonas pagou a passagem e subiu a bordo para navegar com os outros para Tarsis, longe do serviço de Deus. Então aqui está dizendo que, né, Jonas, o espírito humano, muitas vezes ele foge, né? Jonas fugiu da missão que Deus lhe deu, né? Cada um de nós tem uma missão, né? Mas a nossa missão principal é o quê? Nos tornarmos pessoas melhores, nos tornar pessoas de bem, né? Aprendermos e evoluirmos, né? Mas Jonas, ele foi meio que revoltoso aqui, não aceitou essa missão. E ele fugiu, né? Desceu a Jope, tudo isso a gente começa a refletir, né? No que faz sentido essa passagem, né? Esse versículo, né? E a gente pode ver aqui que Jonas, né, ou o espírito, ele estava em terra firme, né? Ele estava em terra firme, mas de uma hora para outra, ele subiu num barco, fez uma passagem para um barco e saiu da terra firme. Nesse momento, Jonas está na terra firme, quer dizer, ele está no corpo material, ele está encarnado. Mas ele foge de toda a missão dele até chegar um momento em que a vida dele termina. Ele deixa o corpo, ele deixa a terra firme e adentra o mar, né? Adentra um barco, na verdade, e deixa a terra firme, deixa o corpo. Esse é o momento da desencarnação. Chegou um momento que Jonas desencarnou. Ele já não está mais no corpo físico, ele não está mais na terra firme. Agora ele já fez a passagem, ele pagou sua passagem, né? Entrou no barco. Ele fez a passagem, né? A doutrina espírita não fala que a morte é uma passagem, que a gente sai do corpo e vai para o mundo espiritual, né? E o que é esse barco, né? O que é esse barco? Esse barco é a vida espiritual, né? Nos remete à vida espiritual. Jonas já não está mais na terra firme, agora ele está na vida espiritual, ele está desencarnado. E quando Jonas está lá no barco, o que acontece, né? Mas Deus lançou um vento forte sobre o mar. E uma tempestade tão grande se abateu que o navio corria o risco de quebrar. Muitas vezes a gente acha que Deus está nos castigando, né? Quando a gente não cumpre a missão que Ele nos dá, né? Isso era uma ideia do povo judeu da época, né? De que Deus nos castigava aquele que não cumpria as suas leis, né? Não cumpria a sua palavra. Mas a gente sabe hoje que Deus não castiga. Deus, Ele cria leis, né? Que regem o universo, que regem os espíritos, a vida dos espíritos, né? Deus é bondade, ele cria leis perfeitas. Se nós cumprirmos essas leis corretamente, nós vamos ter uma vida de bonança, de alegria. Mas se a gente não cumpre as leis, né? Se a gente vai contra as leis, o que acontece? O que acontece é que o próprio descumprimento das leis nos gera consequências de sofrimento, né? Então, essa tempestade, né, esse vento forte, representa o quê? Representa as consequências de Jonas, do espírito, não ter cumprido a lei de Deus, né? Deus não está castigando, né? É ele mesmo que não cumpriu as leis e, por consequência, ele adentra o mundo espiritual, né, no barco, o mundo espiritual, mas ele encontra no mundo espiritual o quê? Uma tempestade, que é a própria consequência de ele não ter cumprido a sua missão na Terra, né? Está representada aqui como se fosse mandado por Deus, mas na verdade foi o próprio Espírito, né, que não cumpriu, né? E ele está numa situação tão difícil, né? Parece que o barco vai quebrar. Parece que ele, muitas vezes a gente lê, né, alguns livros espírita, quantos espíritos depois de desencarnar, de adentrar o mundo espiritual, quanto sofrimento eles encontram, né? Parece ali que eles vão
eles vão entrar numa loucura sem fim no mundo espiritual, né? Isso está descrito lá no Céu e Inferno, né, do Kardec, né? Tem muitos livros do Chico Xavier, de Divaldo, de outros escritores que descrevem a dor, né, o sentimento de culpa, a frustração, né, que o espírito, Ivone Pereira, né, ela escreveu o livro do Memórias de um Suicida, né? Como que está descrito ali o sofrimento do espírito, né? Então, assustados, vamos voltar, né? Assustados, os marinheiros gritaram, cada um ao seu Deus, e atiraram a carga do navio ao mar para torná-lo mais leve para eles. Enquanto isso, Jonas desceu ao porão do navio, onde se deitou e adormeceu. O que significa os marinheiros gritaram aos deuses, né? Quando a gente vai para o mundo espiritual, o que a gente leva com a gente? Leva aquilo que a gente construiu e quem nós somos, né? E o que representa, né? O que é, né? Como que a gente se comunica no mundo espiritual, né? É nos dito que nós nos comunicamos pelo pensamento, né? Então, os marinheiros representam o próprio pensamento do espírito, né? Os pensamentos a gritar, né? Jonas adentrou o mundo espiritual em sofrimento e os seus pensamentos estão gritando, né? Ele está tendo formas, pensamentos, né? De desespero, né? No mundo espiritual, né? E querem, né? Ele quer tirar aquela dor do seu próprio coração, do seu próprio ser, né? É como essa representação de jogar a carga ao mar, né? Quer tirar aquela dor, mas não consegue, né? Por quê? Porque ele não cumpriu a lei de Deus e ele adentrou o mundo espiritual em sofrimento, né? Enquanto isso, Jonas desceu ao porão do navio, onde se deitou e adormeceu, né? O que quer dizer isso, né? O que Kardec nos diz que acontece com o espírito no momento que ele deixa o corpo? O espírito, muitas vezes, 99% dos espíritos é tomado por um torpor tão grande que é como se ele entrasse num sono, né? E só depois de passado um tempo ele desperta novamente no mundo espiritual. Não é isso? Não está descrito aqui que o espírito dormiu? Então, exatamente é o momento da desencarnação. O espírito dorme, ele entra num torpor tão grande, né? Esse momento da saída do corpo físico para o mundo espiritual, é como se ele desfalecesse, né? Que é um momento de readaptação, né? E o espírito é como se dormisse, né? E ele vai até o porão do navio, né? O que é o porão do navio? É um inconsciente. Um inconsciente, né? Nós temos a plataforma do navio, né? Que é o consciente, e o porão, que é a parte de baixo, que é o inconsciente. Então, o espírito é como se ele entrasse em uma inconsciência e adormecesse, né? Mas os pensamentos continuam. Não é porque o espírito adormeceu e adentrou num estado de sonolência, né, de um torpor, que ele não está vivo. Ele está vivo. Os próprios pensamentos continuam a ser irradiados, né? São os marinheiros, não os pensamentos. E aí o que aconteceu, né? O capitão foi até ele e gritou: como você pode dormir tão profundamente? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez ele seja gentil conosco e não sussobremos. Capitão do navio, né? Quem é o capitão do navio? Para que a gente consegue compreender o que representa isso, o capitão do navio? Aonde está gravada as leis de Deus? Na nossa consciência, não é? Então, o capitão do navio é a nossa consciência. E a nossa consciência grita, já grita para a gente aqui quando a gente faz alguma coisa errada, não é verdade? Ainda mais no mundo espiritual, né? A consciência foi lá acordar o espírito Jonas, né? Pô, acorda aí, meu. É a consciência cutucando o espírito lá no mundo espiritual. Acorda. Como é que você está dormindo aí? Está na hora de se acordar, né? Levante-se, invoque o Deus, quer dizer, vai lá, se liga a Deus, não fica nesses pensamentos de dor. Está na hora de você invocar Deus, está na hora de você orar.
Está na hora de você se ligar a Deus, mesmo que você esteja no mundo espiritual sofrendo. Levante seu pensamento a Deus, se ligue a Ele, né? Peça socorro, né? Talvez Ele seja gentil conosco, né? Então, a própria consciência, onde Deus gravou suas leis, ela nos faz nos ligar ao Criador, né? E aí vamos continuar, né? Os que estavam a bordo disseram uns aos outros, próprios pensamentos dele, né? Os marinheiros estavam a bordo ali. Ele está pensando com ele mesmo, né? Vamos lançar sorte e descobrir por quem essa desgraça nos sobreveio. Eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Quer dizer o quê? Eles começaram a refletir e ele mesmo percebeu que ele foi o responsável por tudo que está acontecendo com ele no mundo espiritual. Quer dizer, ele mesmo chegou à conclusão, né? É que aqui está escrito só lançar sorte, parece que eles estão jogando dados, né? Mas não é um jogo de dados no mundo espiritual. O espírito, quando ele deixa o corpo, quando a gente deixa o corpo material, o nosso espírito é como se ele estivesse agora, nesse momento que a gente está vivendo, ele está enclausurado num corpo material, e esse corpo material, ele nos restringe muito, né, as nossas capacidades espirituais, de certa forma. Mas quando a gente deixa esse vaso carnal, quando a gente deixa essa prisão de carne, o nosso espírito está liberto para ter 100% da sua capacidade, né? Então, o que aconteceu? Ele teve condições de perceber os seus próprios erros, né? O Jonas percebeu e ele mesmo errou, né? Através dos seus pensamentos, né? Das suas reflexões, né? Os pensamentos, né? Os marinheiros, eles lhe disseram: diga-nos você que nos trouxe esse infortúnio, qual é o seu negócio? De onde você veio? Qual é o seu país? E de que povo você é? Né? Então ele está refletindo com ele mesmo, né? Qual é o seu negócio? Né? Qual é o seu objetivo na vida? Né? O que você faz? Né? Qual é a sua missão? Ele mesmo está refletindo no mundo espiritual. Né? De onde você veio? Né? Quem é você? De onde você veio? Você veio da Terra? Você veio, né? Ele está se reencontrando ali como uma pessoa que acabou de deixar o corpo físico, né? Eu vim da Terra, estou agora no mundo espiritual, né? Ele está se encontrando. Qual é o seu país, né? Você é o quê? Você é originário da onde? Seu país você é originário da onde? Você é o quê? Você é um espírito, eu sou originário do mundo espiritual. Ele está se reencontrando, né? De que povo você é, né? Eu sou um filho de Deus, eu sou do povo de Deus, né? Eu sou um espírito criado por Deus. É um encontro espiritual do espírito no mundo espiritual. E aí ele diz: eu sou hebreu. Ele respondeu: eu adoro o Eterno, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então ele se reconhece como filho de Deus nesse momento, né? A palavra hebreu, apesar de descrever o povo hebreu, né, judeus, a palavra hebreu significa o povo que atravessa. O povo que atravessa. Agora, nós não atravessamos para nascer, nós não atravessamos do mundo espiritual para o mundo material, e depois, quando o nosso corpo morre, nós não fazemos a travessia de novo, do mundo físico para o mundo espiritual. Então, a palavra hebreu significa todos nós, espíritos que estamos nessa travessia, nesse vai e vem de nasce, renasce, reencarna, né? Essa é a compreensão da palavra hebreu, né? Deus fez o mar e a terra, né? Então, isso nos remete, né, à condição de Deus ser o criador de tudo, né? De ser não o criador de tudo como se ele tivesse criado tudo, mas é o que a própria doutrina espírita nos diz, que Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, alguém faz uma cadeira. Essa cadeira foi feita por uma pessoa. Agora, essa pessoa foi feita por Deus. Então, Deus, ele é a causa primária. Tudo remete a Deus, né? Vamos continuar aqui, né? Os homens ficaram muito aterrorizados
e lhe perguntaram: o que você fez? Né? Os homens, os marinheiros, seus próprios pensamentos. Né? Ele tá refletindo, mas o que eu fiz, afinal, que eu estou nessa situação aqui no mundo espiritual? Né? E quando os homens souberam que ele estava fugindo do serviço de Deus, pois assim Jonas havia dito, eles lhe disseram: o que devemos fazer com você para acalmar o mar ao nosso redor? Pois o mar estava ficando cada vez mais tempestuoso. Então, Jonas, ele está agora num momento de refletir, né? O que eu faço para resolver esse meu problema aqui no mundo espiritual? O que eu tenho que fazer para acalmar esses meus pensamentos, essas repercussões, essas consequências de eu não ter cumprido a minha missão, né? Quando eu estava encarnado, quando eu estava em terra firme, né? Ele está refletindo, ele está querendo encontrar uma forma de reparar o erro dele no mundo espiritual. Ele respondeu: leve-me ao mar, e o mar se acalmará para vocês, pois eu sei que esta terrível tempestade veio sobre vocês por minha causa. Então ele reconhece aqui, né, que ele precisa ir ao mar, né, para que essas consequências se amenizem, né, para que os seus próprios pensamentos se acalmem, para que ele saia desse estado de desespero, né? Mesmo assim, os homens remaram com força para recuperar a costa. É isso mesmo, né? Mas não conseguiram, pois o mar estava ficando cada vez mais tempestuoso ao redor deles. Muitas vezes o espírito, quando adentra o mundo espiritual e ele se depara desencarnado, o que ele quer fazer? Não, eu quero voltar para a matéria. Eu quero. E aí, se o espírito não tem essa compreensão de que ele desencarnou e que ele precisa se preparar para uma nova existência, ele volta ao mundo espiritual tentando se ligar à matéria, mas ele já não tem mais a ligação foi rompida. E aí o espírito pode ficar o quê? Vagando na crosta, ficar vagando entre aqueles que estão encarnados, né? E se tornando muitas vezes um espírito obsessor, um espírito que está tão ligado à matéria, né? Então, muitas vezes essa é a ideia dessa frase. Os próprios os pensamentos do espírito, ele quer voltar à matéria, ele quer voltar à costa, ele quer voltar à terra firme, ele quer voltar ao mundo espiritual, mas isso não é mais possível. Por quê? Porque a ligação entre o espírito e a matéria está rompida, né? E nessa ânsia, né, o mar, né, as consequências da quebra da lei de Deus, elas vão se aumentando, porque um espírito que fica vagando na crosta, né, muitas vezes obsidiando as pessoas encarnadas, vampirizando, o que está acontecendo? Ele está cada vez criando mais dificuldades para ele mesmo, né? Ele prejudicando uma pessoa, ele não está cumprindo a lei de Deus. Pelo contrário, ele está descumprindo, ele está criando mais problema para ele, né? Quando a gente faz um trabalho, muitas vezes, de desobsessão, né, um trabalho mediúnico, que os médiums recebem um espírito que está em sofrimento, muitas vezes aquela pessoa que está dialogando com o espírito fala: meu irmão, né, você já percebeu que você não faz mais parte do mundo dos encarnados. Né? Por que você está obsidiando essa pessoa? Porque você está prejudicando. Você está prejudicando a você mesmo. Né? Se desliga, procura seguir o seu caminho, né? Não é isso que muitas vezes os dialogadores fazem para conscientizar aquele espírito? Por quê? Porque ele obsidiando, ele está prejudicando a ele mesmo. Prejudica a outra pessoa, mas ele prejudica a ele mesmo. Quer dizer, as consequências, né, vão ficando cada vez mais fortes, mais tempestuoso, né? Vamos lá. Então chamaram a Deus, né? Ele volta novamente o pensamento dele para Deus, né? E fala: ó, por favor, Eterno, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem. Não nos considere culpados de matar uma pessoa inocente, pois tu, ó Eterno, por tua vontade fizeste isso acontecer. E eles lançaram Jonas ao mar, e o mar parou de se agitar. Então, quer dizer assim, que
Ao se ligar a Deus, né, é como se ele pedisse perdão a Deus, né, pela vida que ele teve, mas é como se ele estivesse matando aquela velha vida, né? E aí ele adentra ao mar, é jogado ao mar. Os próprios pensamentos deles jogam o espírito ao mar de novo, né? E o mar para de se agitar, né? O que quer dizer esse mar, né? Se jogar ao mar, né? As águas, né? As águas, dentro da tradição judaica, e a gente pode refletir isso, que voltar às águas, né? O mundo foi feito, tudo foi feito das águas, né? As águas, ela representa a própria materialidade da vida, né? Então o espírito mergulha novamente as águas, quer dizer, ele está mergulhando novamente para adentrar a matéria. Ele está se preparando para uma nova vida, né? Ele está num processo agora de reencarnar, né? De voltar ao mundo material, né? E quando a gente pega ali, né, o batismo, né? O que é o batismo? Um mergulho às águas, né? Até Jesus foi se batizar, não foi? E aí o João Batista falou: mas Jesus, você vem aqui se batizar, né? Sou eu que preciso ser batizado por você, né? Mas Jesus falou: é preciso se cumprir a lei, a justiça, né? Quer dizer, Jesus estava naquele momento dizendo que eu estou me batizando, estou representando que eu mesmo nasci na matéria. O batismo, no final das contas, é uma representação de que o espírito mergulhou na matéria, né? E quando ele sai das águas, ele tem que sair purificado. Não é isso? O batismo não é para purificar? E o que é a vida material? Não é a gente, o espírito, mergulhar na matéria, tomar um corpo material, e quando ele sair das águas, sair da matéria, ele voltar para o mundo espiritual purificado? É uma representação, né, do mergulho das águas. O próprio judeu, né, não faz não só com o batismo, mas ele faz uma imersão nas águas, né? É bem da cultura judaica. Ele mergulhar numa piscina, né? Eles chamam mitzvah, né? Para ele se purificar, né? Quando ele sai dessa piscina, ele está purificado, né? O pecado dele foi lavado pelas águas. É uma grande representação da encarnação, da reencarnação do espírito. É que muitas vezes isso é tomado de uma forma, uma figuração material, mas a gente tem que compreender, né, espiritualmente, né, essas representações. Então vamos lá, né? E eles lançaram então Jonas ao mar e o mar parou de se agitar. Logicamente, né? Quando a gente reencarna, né, aquela vida que eu tive, ela é condensada de uma forma com que eu já começo aquilo já eu vou trazer, logicamente, as consequências daquilo que eu fiz, porque eu preciso corrigir a minha vida, né? Mas aquela perturbação espiritual que eu estava sofrendo lá no mundo espiritual, aquilo cessa, né? Então, os homens temiam muito a Deus e eles ofereceram um sacrifício a Deus e fizeram votos, né? Isso tudo representa os pensamentos de Jonas, né? Pensamento do espírito, né? Então, Deus providenciou um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Aí que chega, né, o ponto, até que Jesus falou lá, né, quando ele citou, né, do sinal de Jonas, né? O que quer dizer isso, né? Um grande peixe engoliu Jonas e Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Aqui eu não vou dizer que isso é uma coisa que eu não posso falar que a representação é essa 100%, porque isso é um entendimento que eu tive, né? Posso ter sido inspirado, com certeza eu fui inspirado por algum espírito que quer me ajudar até na compreensão desse livro, dessa parábola, tá? Mas eu vou tentar explicar, né, por que eu cheguei nesse entendimento, né? A gente tem aqui 3 dias e 3 noites, né? Então, são 3 períodos, né? 3 dias e 3 noites, né? Isso dá um ciclo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 ciclos, né?
E dentro da tradição judaica, e não só da tradição judaica, né? Mas se a gente começar a ver, né, a própria numerologia de Deus, né, representada dentro da Bíblia Sagrada, né? Deus fez o mundo em quantos dias? Né, que está escrito lá. Fez o mundo em 7 dias, não é verdade? Fez o mundo em 7 dias, né? A semana tem 7 dias, não tem? Tanto é que os judeus falam para guardar o sabá, né? O shabá, que é o sábado, virou sábado. Né? Então nós temos lá 7 dias na semana. Né? Um espírito, quando encarna, né? Disse que a encarnação do espírito, né? Daquela criança só está, né? A criança só adentrou realmente para retomar a sua vida quando ela chega com 7 anos, não é verdade? E depois de 7 vai para 14, adolescência, né? 15 já como se virasse adulto, né? Depois vai 21, maioridade civil, né? Mas 7 em 7. Então, um ciclo, né? Ele é representado pelo número 7. Um ciclo completo é representado pelo número 7, né? Vou usar a tradição judaica. Desculpe se eu estou usando as palavras erradas. Quer dizer, algum judeu pode ver o vídeo e falar que eu estou falando errado, mas é só para a gente entender essa ideia, né? De que um ciclo ele é representado pelo número 7. Né? Então, nós temos aqui 6 ciclos, né? 6 ciclos, número 7. Então, a gente soma 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. A gente vai chegar no número 42. Né? O que significa esse 42? Né? Ele ficou um tempo de 42 na barriga do peixe. Né? O que é essa barriga do peixe? Né? E aí a gente chega, né? Isso é uma inspiração que eu tive, né? De 42 são as 42 semanas de gravidez que um espírito precisa ficar dentro do ventre da barriga de uma mãe para ele se formar e voltar à vida. Né? Claro, não, mas um espírito não precisa ficar 42 semanas na barriga da mãe. Tem espírito que nasce com 40 ou 39, o corpo já está formado, já nasce, com certeza. Hoje em dia, isso acontece mesmo. Por quê? Porque a mãe, a gestante, ela tem uma alimentação tão balanceada, né? Chegam tantos nutrientes à criança, ao feto, que o corpo daquela criança se forma em 39 semanas. Mas agora a mãe toma ácido fólico, toma ferro, toma vitamina disso, vitamina daquilo. Vamos pensar há 3.000 anos atrás. Será que a mãe, né, a gestante, ela tinha uma alimentação tão balanceada para o organismo de uma criança se formar em 39 semanas? Não. Ela tinha uma alimentação, lógico, rica, né? Porque ela comia produtos naturais na época, não tinha tantos agrotóxicos e tudo mais, mas demorava 42 semanas para a criança se formar dentro do útero materno. Né? Se a gente olhar lá e ver na medicina, né, eu até fui buscar, eu falei, pô, mas 42 semanas parece ser um tempo muito grande. Mas 42 semanas é exatamente o término da gravidez de uma criança. Se passar de 42 semanas, tem que tirar, senão a criança vai morrer dentro da barriga da mãe. Mas até 42 semanas é o tempo certinho. Né? Então, na minha concepção, naquilo que eu consegui compreender dessa parábola, esse grande peixe nada mais é do que Deus está concedendo um útero materno para o espírito. Né? E quando ele vai para as águas, quando ele mergulha novamente para retomar a vida material, ele adentra onde? Num útero materno, um grande peixe, né? Jesus falou que é uma baleia, dá até um sentido de um mamífero, né? Porque no Velho Testamento, lá na Bíblia hebraica, está escrito que é grande peixe, mas Jesus fala que é uma baleia. Né? A gente faz até a ligação de ser um mamífero, né? Nós somos um mamífero. Né? E esse espírito fica, então, né? Esses 3 dias e essas 3 noites, as 42 semanas dentro da barriga da mãe, né? Para se formar, né? E depois voltar, nascer, né? Mas a gente pode falar, por que 3 dias e 3 noites? Eu me fiz essa pergunta, né?
que quer dizer isso? 3 dias e 3 noites, né? Vamos pensar, né? Quando eu estou lá no mundo espiritual, né? Que eu tenho toda a clareza, né? Eu lembro de tudo na minha vida, eu sei tudo que eu fiz, né? Eu estou numa luz, numa claridade espiritual, né? E quando eu reencarno, o que acontece com essa claridade espiritual? O que acontece com as minhas memórias da minha vida passada? Escurece tudo, né? Não lembro de nada, né? Então, passei de um período de dia para um período de noite. Eu perdi as minhas memórias espirituais, né? Como eu não lembro, é como se eu tivesse numa escuridão espiritual, não recordo das minhas vidas, né? Então é isso, né? E Jonas orou, né? Aí fala, né? Tem toda uma passagem de Jonas. Jonas orou ao Eterno, seu Deus, desde o ventre do peixe, né? Quer dizer, desde o momento da reencarnação, né? Ele já está se ligando a Deus, né? Ele disse: na minha angústia chamei a Deus, né? Que me respondeu, desde o ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz, né? Essa palavra Sheol, né? Que é uma palavra hebraica, ela foi traduzida como inferno, né? Mas o Sheol, ele não é bem o inferno. Ele é mais, se a gente for olhar, né, tem muitos rabinos, né, que falam que Sheol é mais uma palavra que se apresenta como um abismo, né? E um abismo no sentido de um mundo dos mortos, né? Que até no grego tem o Hades, é o mundo dos mortos, né? Então, Jonas, o espírito, ele está gritando desde o Sheol, desde o mundo dos mortos, né? Ele já está gritando, ele já está se comunicando com Deus, né? Dizendo que realmente ele já não estava mais na matéria, ele não ficou 3 dias e 3 noites vivo, né? Engolido pelo peixe, né? Ele já estava ali retornando, ele estava no mundo espiritual retornando à matéria, né? Desde o Sheol, né? Você me lançou nas profundezas, no coração do mar. As enchentes me engoliram, todas as suas ondas e rebentações me varreram. Quer dizer, né? Olha lá, ele lançou nas profundezas, né? No coração do mar, no coração da matéria, né? Eu estou retornando à matéria. As enchentes me engoliram, quer dizer, né? É como se o espírito tá sendo revestido novamente de matéria, de átomo, né? Está sendo novamente encoberto pela matéria, está sendo engolido, né, pela matéria. Todas as suas ondas e rebentações me varreram, quer dizer, varreu tudo, varreu quem eu fui, né? Eu estou recomeçando novamente, né? Eu pensei que tinha sido expulso da sua vista. Será que algum dia eu olharia novamente para o seu templo sagrado? Quer dizer, né? Para aquele espírito que está deixando o mundo espiritual e está retornando à matéria, ele está querendo representar aqui, né? Que parece que ele está sendo expulso, né? Da vida de Deus, né? Não é isso que lá está expulso do paraíso, né? Parece que está sendo expulso, né? É por quê? Porque o mundo espiritual é um mundo primário, né? Tudo começou de lá, quer dizer, diz, né, que o Chico, os espíritos falaram, né, que o mundo material é uma cópia do mundo espiritual, né? Então, uma cópia ainda imperfeita, mas assim, é como se a gente estivesse sendo expulso da nossa morada verdadeira, né? Será que ele vai voltar a ter essa possibilidade de ver, né, a grandeza de Deus, né, a criação de Deus, né? As águas se encheram sobre mim, né? A matéria se encheu sobre mim, né? O abismo me engoliu, ervas enrolaram na minha cabeça, né? Dá a impressão de que ele está sendo reprimido, né? Os pensamentos estão sendo reprimidos, né? E os nossos pensamentos, né? De certa forma, eles estão ali enrolados no subconsciente, né? A gente não tem acesso a esse subconsciente, mas esse subconsciente muitas vezes emerge, né? E a gente tem ações inconscientes, né? De quem é que a gente às vezes fala, nossa, mas por que eu fiz isso, né? Porque estava no meu subconsciente, né? Fui até a base das montanhas, né? Quer dizer, ele foi até o fundo mesmo, né? Para recomeçar. Né? Para recomeçar, a gente não tem que partir novamente do começo, né? Então a base da montanha representa o começo, né? Uma pessoa que sobe a montanha, né? Que escala a montanha. Né? O começo é a base, né? O começo é a base.
O pico é o final, né? Então ele foi até o começo de novo, né? As barras da terra encheram-se sobre mim para sempre. No entanto, tu tiraste a minha vida da cova, meu Deus eterno. Como se ele tivesse lá, né? Ele se sentia o quê? No mundo espiritual, em sofrimento, como se estivesse morto, né? Deus, Jesus não fala muitas vezes, né? Do morto, né? Que o morto vai ressuscitar, da morte. E às vezes a gente acha que a morte é realmente morrer, né? Mas a morte é aquele que infringiu a lei de Deus, né? Como se estivesse morto, né? E ele volta à vida, né? Por quê? Ele volta a cumprir a lei de Deus, né? Quando minha vida estava acabando, lembrei-me de Deus e minha oração chegou diante de você, em seu templo sagrado. Né? Deus ouve a oração de Ona, né, do Espírito. Aqueles que se apegam à loucura vazia abandonam seu próprio bem-estar. Mas eu, com grande ação de graças, sacrificarei a ti o que prometi cumprir. A libertação é de Deus. Né? Então, ele está nesse propósito agora de ter uma vida sacrificial, né? Para cumprir aquilo que ele prometeu. Né? Quer dizer, cumprir novamente a missão dele de vida, né? Que ele fugiu na reencarnação passada. E a vida sacrificial, né? Sacrificarei, às vezes a gente acha que é um sacrifício de sofrimento, né? Pode até ser, mas a palavra sacrifício, ela deriva do quê? Da palavra sacro, ofício, né? Ou um trabalho sagrado. Né? Então, às vezes a gente tem que olhar a nossa vida como se a gente tivesse uma tarefa, uma missão sagrada, que a gente tem que batalhar para fazer um bom trabalho. Que a gente está fazendo um trabalho que é uma missão que Deus nos concede. Né? E aí, depois da oração, volta, né? Deus ordenou ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Então, lá, Jonas volta à terra firme, quer dizer, Jonas nasce, né? Jonas está novamente no corpo material. O peixe vomitou, né? O que é isso, né? Não parece um momento do nascimento? Parece quando a criança sai junto a todo aquele líquido, né? Parece que a mãe está, com todo respeito, vomitando a criança, né? É a simbologia, né? É a simbologia, né? E a palavra de Deus veio a Jonas pela segunda vez, quer dizer, ele teve uma nova oportunidade, uma outra reencarnação, uma segunda chance, né? Vá imediatamente para Nínive, aquela grande cidade, e anuncie-lhe o que eu lhe digo. Jonas foi imediatamente para Nínive de acordo com a ordem de Deus. Nínive era uma grande e enorme cidade, né, situada a 3 dias de caminhada. E aí tem, né? A gente já está chegando aí, passamos já de 1 hora de palestra, vamos parar por aqui. Mas na sequência, então, Jonas vai até Nínive, né? Prega a palavra de Deus para os ninivitas, e os ninivitas voltam atrás, né, do mal que eles estavam praticando, né? E aí tem o final. Depois a gente pode pegar lá o livro de Jonas em casa e ler de novo, né? Vamos ver se a gente consegue compreender essa segunda passagem aí até o finalzinho, tá? Mas acredito que eu tenha tentado, né, com a ajuda da espiritualidade, com certeza, desvendar um pouquinho o que significa essa parábola aí de Jonas para a gente, né? Como espíritas, e pelo menos para mim fez muito sentido. Né? Agradeço a presença de todos, né? Paciência, e que a gente consiga aí fazer da nossa vida aí essa segunda chance, essa terceira chance, quantas chances que Deus está nos dando da gente fazer o nosso trabalho e cumprir a nossa tarefa quanto espíritos, tá bom? Muito obrigado. Vamos fazer então nossa prece de encerramento. Agradecer a Deus, né, por Ele sempre nos auxiliar para que nós compreendamos a nossa missão, a nossa tarefa, a oportunidade que Ele nos dá de nos melhorarmos, de realizarmos o nosso trabalho, a nossa missão de vida, aonde estamos, nas condições que Ele nos coloca, que Ele nos fortaleça para que nós vençamos a nós mesmos, as nossas mazelas,
as dificuldades que muitas vezes nos rodeiam, que são as provações que precisamos superar em nossa vida. Agradecemos a Jesus e aos espíritos amigos que nos acompanham. Que nós possamos ter uma semana abençoada, de muita luta, de muita vitória espiritual. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Obrigado novamente a todos, né? Aqueles que nos acompanharam pela internet. E que tenhamos uma ótima semana. Tchau, tchau. Até o próximo domingo. Você sabe que quando eu te